E aí, pessoal, espero que estejam bem aí. Hoje o nosso assunto é sobre planejamento de automações e pensando em Power Platform, né? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente, eu vou explicar para vocês o que cada ferramenta da Power Platform faz e vocês vão, para quem é mais novo, vai conseguir entender. Mas quando a gente fala em planejamento, a gente alguns pontos que eu acho que são importantes, né? A gente precisa entender que a automação que a gente vai fazer, ela vai ser um projeto que ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo, vai ter um cliente envolvido, vai ter um custo envolvido e a gente precisa ser o mais assertivo possível, né, em relação ao que a gente está fazendo. Então, por isso o planejamento antes do desenvolvimento é bem importante, bem relevante e ajuda a gente a não errar em alguns pontos, ter que refazer a solução de novo, ter que gastar tempo e dinheiro tentando arrumar uma coisa que deveria ter sido nascido certo, né? E por isso que eu gravei esse vídeo para trazer um pouco do conhecimento que eu tenho e para vocês também terem alguma ideia de como podem organizar melhor a forma de entender a demanda, de desenvolver o escopo, né? Eu tô com o Miro aqui na minha máquina, aberto aqui, e tem alguns passos que eu acredito que são os essenciais assim para a gente poder ter bem definido o que vai ser desenvolvido na aplicação. Então, primeiro de tudo, e talvez a gente tenha que passar por todas as etapas para depois voltar nesse, é a gente desenhar um primeiro objetivo, né? Um objetivo assim talvez mais simples, né? Uma coisa que seja fácil de qualquer um que pegue essa frase consiga entender o que vai ser feito essa solução, o que ela vai entregar de valor. Então é muito importante que a gente tenha muito bem definido o que precisa ser feito e onde a gente quer chegar. Depois a gente ter feito um pequeno desenho, né, enfim, a gente parte aí para coisas que a gente vai a campo, né? Isso se tu estiver trabalhando sozinho, né, não tem um time de experiência do usuário junto, experiência do cliente, alguém que trabalhe com melhoria contínua, né? Digamos que esse cenário aqui é para quem não tem um time que vá fazer isso por ti, né? Tu vai ter que fazer isso sozinho. Então, a segunda etapa, ela consiste em a gente definir as personas da sua aplicação. O que é uma persona, né? A gente, vamos dizer assim, a gente teve uma conversa assim, com o cliente e a gente entendeu que existirão 3 tipos de pessoas que vão usar essa solução. Vamos dizer que tem o coordenador, a pessoa que vai cadastrar e uma pessoa que vai aprovar alguma coisa, né? Então a gente tem 3 tipos de pessoas interessadas em 3 tipos de coisas diferentes. E a nossa ideia, a ideia do projeto, né, ela vai ser que todos possam usar essa aplicação, né, enfim. Então por isso é importante a gente junto com o cliente definir quem que vai usar, quem vai ser essas personas, onde a gente vai poder encaixar, que aí define essas personas a gente vai ter o que vai ser usado, né, enfim. Então e pra gente fazer isso, depois que a gente definiu, né, essas pessoas, a gente pode, né, fazer entrevistas semi-estruturadas com as pessoas que representam os tipos de usuários da sua aplicação. Essa é uma forma, né? Existem outras
técnicas da experiência do usuário que podem ser usadas para entender esse público, cada público e criar as funcionalidades, né, necessárias. Bom, a ideia da entrevista, vamos dizer que a gente vai fazer uma entrevista, fazer uma reunião de 1 hora com essas pessoas e a gente responder algumas coisas básicas aqui. O que a pessoa faz no processo, os gaps do processo atual, o que as pessoas gostariam que existisse, o que funciona hoje que não precisa mudar, e a pessoa tem uma ideia de como ela vê a automação sendo usada. São algumas perguntas interessantes aí que eu fui aprendendo que ao longo do tempo elas são fui aprendendo ao longo do tempo que essas são umas perguntas interessantes para serem feitas. Principalmente essa última, ela vai daqui a pouco, tu vai sentir na pessoa o que ela vê, né, de futuro, e também se já existe alguma coisa ali que eles estão fazendo que eles querem colocar na automação, né? A gente não tem isso automatizado ainda, mas seria interessante ter. Então é para entender esse cenário que tu ainda não conhece, ter essa visão aí, né? Bom, uma outra coisa interessante e importante é o processo. Entender o processo que as pessoas fazem hoje para chegar nesse resultado, né? Vamos dizer que seria um processo de aprovação de compras, né? Qual que é o fluxo, qual que é o processo hoje, tanto do pessoal de compras, do requisitante, do gestor que aprova, como que é esse processo de cada persona, né? E aí isso te dá uma boa ideia aí do que dá para fazer. E aí, mapeando esse processo, vocês podem entender bem certinho, né, as etapas, as lógicas, né, a parte das regras de negócio. Vão conseguir ter uma noção bem abrangente, na verdade, e focada na automação. Vocês vão conseguir ver literalmente o que o pessoal tá querendo, né? Como eles sofrem hoje, né? E seria legal também, talvez um outro momento, vocês fazerem qual que é o estado futuro desejado pelas pessoas também. Seria interessante fazer isso. Isso seria bem legal. Bom, tendo entendido tudo isso, né? Levantou todos esses pontos. A gente vai para uma etapa de prototipação. A prototipação, ela é um atalho para a gente economizar tempo no desenvolvimento. A prototipação, ela serve para que a gente mostre para o cliente, né, para quem vai usar, se vocês quiserem, só para o cliente que vai pagar, que como que vai ser, como que foi pensado as telas do aplicativo, pode ser do aplicativo, do dashboard, o que a gente vai mostrar, como que vai ser a navegação, né, nas telas. Se for um fluxo que tem a opção do Power Automate, dá para daqui a pouco desenhar um fluxo dessa automação, de como ela vai ser executada internamente, e até tira algumas dúvidas de regra de negócio, né? Aproveita esse momento. E aí existem 3 tipos, né, de prototipação, que é a baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade. O que significa isso? Significa que quando eu faço uma baixa fidelidade, sem cor, né, são botões sem texto ou textos mínimos, assim, só para quem estiver aprovando, né, veja mais ou menos a disposição dos objetos dentro da tela.
Já uma média já tem cor, já tem ali as telas um pouco mais desenhadas, com algumas supressões de coisas que talvez não sejam tão importantes, que podem ser negociadas depois, enfim. E alta fidelidade aí realmente é aquilo que vai ser desenvolvido. Eu já ouvi falar que tem empresas que fazem alta fidelidade e que vão fazendo esse processo, né? Desenham no papel, daí vão levando para, vão aumentando a fidelidade do protótipo até chegar num nível bem de alta fidelidade mesmo. Tem alguns aplicativos que fazem isso, que um deles é o Figma, é o que eu uso e eu sugiro que vocês usem também. Ele é gratuito, né? Dá pra usar até 3 projetos de graça. Dá pra ter 3 projetos gratuitos. Tá? Depois de ter feito isso, prototipou, né? A gente poderia, isso aqui é uma parte opcional, que é quando a gente tem uma funcionalidade que a gente nunca desenvolveu, nunca viu, né? Não sabe se vai dar certo. A gente busca fazer essa prova de conceito para ver se vai conseguir fazer, se vai dar certo. E é uma forma, né, de tu não se arriscar, não dizer para o cliente, eu consigo fazer, e beleza, esse é o valor, enfim. Né, a gente faz uma prova de conceito ali, um estudo se a gente consegue fazer essa coisa ou não, né? Enfim. Aqui é opcional, né? Dependendo do projeto de vocês. Aí a gente vai para a parte mais importante até, que é a aprovação do cliente. Aprovação ou não do cliente, né? Que ele pode pedir para alterar algumas coisas, isso é importante. O principal objetivo do planejamento é a gente conseguir ter isso alinhado, né? No final a gente quer que seja alinhado aquilo que tem que ser entregue junto com o cliente, ele aprove, né? Tem isso registrado que ele aprovou, para que a gente desenvolva com mais tranquilidade, com a maior tranquilidade possível. E vou te dizer que fazer protótipo é muito bom, vale muito a pena fazer e mostrar para o cliente. Então ali na hora da aprovação apresenta ali um PowerPoint, né, com um resumo do que vai ser entregue, com as responsabilidades tanto tua como do cliente. Mostra também qual é o fluxo da automação, né, mostra o que cada ferramenta vai fazer. E aí mostra a prototipação. Mostra para ele, esse aqui, essa não é a versão final, mas a gente pensou nisso. Me diz o que tu acha, né? Esse é o momento da gente discutir, né? Tu me trazer as dores, tem alguma coisa que a gente não pensou, né? E esse é o momento de sim ou não, né? E não tem problema ter que voltar, né? O importante é ter as coisas combinadas, porque elas precisam estar combinadas, porque senão depois iniciou o desenvolvimento, pode ter uma coisa que tu não alinhou com o cliente, ele vai lá e ele diz, não era bem assim que a gente queria, né? Então é bom ter essa precaução. Bom, acho que de planejamento é isso. E vocês viram que talvez aqui eu não detalho de primeiro momento de forma tão granular a questão de funcionalidades. Eu ainda estou testando isso para ver como que é a melhor forma, mas eu faço várias. Eu já fiz de pegar todas as funcionalidades nesse momento aqui, e agora eu testei primeiro fazendo o orçamento, né, tendo uma ideia do que a pessoa queria, né,
eu já sabia mais ou menos quanto tempo ia levar, beleza. E depois a gente fazia as reuniões de levantamento de requisito, onde pegava partes do software, né, que a gente queria desenvolver, a gente discutia só essa parte e a pessoa ia trazendo, a gente ia conversando bem assim uma entrevista mesmo, sabe? Vai anotando, né? Vai perguntando, vai tirando dúvidas e vai e vai fazendo e vai fazendo o levantamento, aí planeja essa funcionalidade, vai lá, entrega, a pessoa aprovou, beleza, vai para a próxima, né? E assim vai indo. É uma forma ágil de desenvolver e entregar, usando a metodologia ágil, né? O Scrum e tal. A gente pensando nessa entrega contínua, porque o software ele é muito vivo, né? Não dá pra gente planejar tudo, levantar todos os requisitos e lá no final entregar, né? Não vai fazendo isso de pouquinho em pouquinho e vai entregando o valor. Beleza, pessoal? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a melhorar, né? A questão aí, tenham aprendido alguma coisa. Se gostou do vídeo, me escreve, né? Comenta o que achou. Curte pra mim também, me ajudar aí o meu canal a crescer também. E compartilha com o pessoal que precisa ver esse vídeo aí. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!